Olá, amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate. Essa semana o painel é de inovação e tecnologia. Estranho que inovação e tecnologia, o pessoal já faz uma relação com computadores, softwares, mas nós vamos falar de uma outra tecnologia, tecnologia humana. Por isso que o tema é capital social, como as cidades prosperam. Como o conhecimento das pessoas podem contribuir, suas habilidades, seus relacionamentos, suas atuações em rede, as ações de cooperação entre as instituições, grupos, o ativismo social, o associativismo, como tudo isso, como capital social, colaboram para que as cidades prosperem. Por isso estamos com um time de feras aqui hoje, só gente muito qualificada. Eu estou muito feliz com esse programa aqui. Aqui no estúdio eu estou com o Alessandro Lopes, arquiteto e urbanista. Quem nos acompanha já conhece o Alessandro. Alessandro, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Sérgio. Bom dia aí para os colegas. Do meu lado direito nós temos aqui o Márcio Cruz. O Márcio Cruz é consultor em inovação do Sebrae, também já veio outras vezes no programa. Márcio, seja bem-vindo. Obrigado, viu? Obrigado, bom dia para todo mundo. Bom dia não, Márcio. Vai estar, eu também falei bom dia, eu fui na vez que eu vai passar de noite, estamos gravando o programa, gente. E aqui na minha frente nós estamos aqui com o nosso filósofo clínico, o Herbert Passos Neto. Caramba, hoje ele está falhando aqui Ainda bem que tá gravado, o cabeção. Herbert Passos Neto, filósofo clínico. Herbert, obrigado pela tua participação. Obrigado, Sérgio, pelo convite. Obrigado a todos que vão nos assistir e vão ter essa paciência para acompanhar essa conversa. Vai ser muito bacana. E no vídeo nós estamos com a participação do empresário Arthur Machado, ele que também é ativista político, foi fundador da corretora Ágora, fundador do portal lá do canal Quinto Elemento. Arthur, muito obrigado pela tua participação, seja bem-vindo mais uma vez para o Protagonismo Regional em Debate. Muito obrigado a todos vocês aí pelo convite, uma boa noite, fazendo o ajuste aqui, uma boa noite a todos que estão nos ouvindo aí, e vamos lá. A gente tem feito ao vivo, mas excepcionalmente essa semana o programa está gravado. Arthur, vamos começar com você. Eu vou pedir para todos fazerem uma abordagem sobre a visão que cada um dos nossos convidados de hoje tem sobre a definição de capital social e a relação disso com o prosperar de uma cidade, de uma determinada região. Como é que você enxerga isso? Vamos abrir o programa, o debate aí com a tua avaliação. Eu vejo assim, Sérgio, o capital social, ele não obviamente, o nome já diz, ele não se resume à questão financeira. Então, você tem que levar em considerações o lado intelectual, a formação da sociedade, o seu horizonte, a sua capacidade, o seu horizonte de consciência, de compreensão do mundo, a sua literatura, o que se chamava antigamente, meu pai chamava isso de currículo oculto, era quantos livros você leu, a sua formação intelectual, e isso se juntava, junto com, obviamente, se conectava com com as outras pessoas, e isso forma esse capital social, que é essa capacidade de interpretar, reconhecer, perceber e, sim, se mobilizar socialmente. É claro que quando você vai para o campo, não só da formação cultural e individual, mas também da comunidade, lembrando até, esse termo é bom a gente falar, que comunidade vem da palavra munus, que significa reciprocidade. Então, quando a gente fala do municipal, por exemplo, da comunidade, isso tem a ver com essa reciprocidade. Então, não adianta você ter um capital social seu, intelectual, de formação acadêmica ou de compreensão do mundo, ou do domínio de uma determinada técnica, se isso não houver uma reciprocidade e uma conexão social. E aí, sim, o empreendedorismo, ele depende muito dessa formação social, dessa capacidade de mobilização, sim, e inclusive de articulação, de certa maneira, de articulação dos meios para o Estado, porque não adianta você, por exemplo, ter uma brilhante ideia ou descobrir uma determinada técnica que seja inovadora, se você não consegue encontrar nos meios sociais, isso não necessariamente seja ligado ao governo, por exemplo, mas não consegue encontrar no meio da sociedade pessoas que sejam capazes de dominar, entender a técnica e expandi-la em alguma direção, seja industrial, seja ela tecnológica, seja ela cultural. Então, é necessário ter essa interação, esse domínio da técnica. Não são raros os casos no mundo de grandes inovadores, pessoas que tiveram o capital intelectual, o capital social bastante amplo
e acabaram ficando fora do seu tempo. Aliás, isso é mais comum do que você conseguir articular em um determinado momento. Se a gente quiser pegar um exemplo da política, por exemplo, um exemplo político, né, de um cara que é inovador, que teve essa capacidade de juntar, de conhecimento, de horizonte, você vê o caso do Enéas, por exemplo, que foi ridicularizado durante muito tempo, né, dentro da sociedade brasileira e não deixava de ser um grande visionário sobre o Brasil, sobre o projeto de Brasil. Então, esse capital social, quando a gente fala de tecnologia, é sim um ponto importante, principalmente no seu aspecto de articulação social. Por exemplo, não raro, você quer trazer tecnologias, por exemplo, ou inovações de mercados europeus e americanos para o Brasil e até melhorá-los, né, concorrer com eles, mas você não tem aqui essa capacidade. E veja, não é técnica de domínio técnico do assunto, mas a capacidade de compreensão desse assunto. Vou dar um exemplo prático para entender. Não adianta nada a gente falar de software, por exemplo, e sistema de negociação, por exemplo, de alta frequência no mercado financeiro, se ao começar a fazer esse estudo dos sistemas, você não tiver o mínimo de conhecimento, por exemplo, do que é a física, no sentido do que é a velocidade da luz, da simultaneidade, da mecânica quântica, porque estão diretamente ligados. Não é raro o cara pegar um desenho e falar assim, olha, o cara mandou uma mensagem lá de Nova York, ele faz uma linha, né? Aí vem a linha, chega aqui no Brasil, não é assim que acontece. Estamos falando de coisas que ocorrem na velocidade próxima à velocidade da luz, em cabos de fibra ótica de alta frequência. Quer dizer, entender essa complexidade, o cara não precisa ser um especialista em mecânica quântica, mas entender, ter esse horizonte de consciência é fundamental. Então, sim, o capital social são essas integrações entre formação, literatura, formação do seu currículo oculto, integração e capacidade de articulação. Muito bacana. Esse exemplo do Enéas foi interessante, viu, Arthur? Eu queria agora colocar o Márcio, a tua visão sobre o capital social. Eu acho que o Arthur foi bastante abrangente, mas quero até acrescentar alguma coisa. Eu acho que ficou muito claro aqui na visão do Arthur que o capital social ele se dá não em si mesmo, mas na construção de um ecossistema, apesar de ser muito importante que cada indivíduo tenha capacidade crítica e de se relacionar com os elementos daquele meio que ele está convivendo, mas essa condição de um ecossistema equilibrado, né, para que cada um possa exercer esse capital intelectual é fundamental, né, para esse capital social ser ativo, Márcio. Não é isso que você entende? Sim. Importante a gente olhar, né, quando a gente fala em ecossistema. O sistema é um sistema complexo, né, cheio de trocas, com atores, cada um exercendo um papel. Mas ecossistemas, para que eles possam se desenvolver, eles precisam ter uma certa autonomia, porque a rigidez ela impede que os elementos desse ecossistemas eles possam atuar de forma própria e aí por si só fazerem movimentos, porque as redes elas estão impedindo que isso aconteça. Ecossistemas que se desenvolvem, né, e isso pode ser olhado no micro dentro de uma organização, né, dentro de uma família, você pode ir para um olhar micro. Você vai conseguir perceber que quanto mais rígido as suas estruturas, menor ele tem a capacidade de se adaptar às mudanças que ocorrem. Perfeito. Então, eu preciso ter um ambiente que permita que essas movimentações aconteçam, né, que tornem esse ecossistema mais flexível, para que essas trocas elas permitam que o protagonismo do indivíduo ele possa emergir e ser e fazer trocas com aquele meio, certo? Então a gente precisa criar mecanismos para que o cidadão ele possa exercer o seu papel, trazer ali o seu conhecimento, mas isso ele está muito alinhado àquilo que é o capital local. Patrimônio local. Vocações locais. Exatamente. O nosso maior patrimônio local é o povo, né? Eu conheço um cara, tive um contato muito grande com um parceiro aqui da região, chama Edgar Gouveia Júnior, um ser humano fantástico que eu conheci. E ele falou uma frase muito interessante que ele ouviu numa tribo africana. Ele falou assim, a resposta para tudo está na comunidade. O nosso maior patrimônio é aquilo que nós temos de conhecimento territorial, daquilo que são as nossas capacidades locais.
E muitas vezes a gente passa a ter ali um esquecimento do que somos e para a gente produzir algo que é artificial. E eu entendo que isso acontece muito até na nossa região aqui, né? A gente tem aí uma versão ao caiçara, né? E somos caiçara. E a pessoa, ele não consegue por esse falar assim, não, caiçara é algo ruim, né? O pessoal fala. E aí ele fecha os olhos para toda essa potência que nós temos ao redor do que o nosso patrimônio oferece, do que o nosso território oferece, e a gente passa a não produzir ações e resultados para que todo esse valor ele aconteça. Então, eu acho extremamente importante que a gente consiga entender aquilo que é individualmente o capital de cada um, o que o território ele tem ali como potencial para que a gente possa criar mecanismos e meios para que a gente desenvolva e o cidadão ele possa exercer o seu conhecimento, trazer aquilo à tona e poder desenvolver. Bacana. Eu vou deixar de propósito você por último, viu, Herbert? Alessandro, você é o construtor de cidades aqui, o arquiteto e urbanista. Qual é a tua visão sobre isso, sobre capital social e a relação com a tua área? Bom, é complicado você falar de cidade e não falar dos protagonistas da cidade, né? Então você tem tanto os estudados ou os não estudados. E não levar em consideração isso vou até considerar um crime mesmo, social. Te dou exemplos bem práticos assim. Aqui na região a gente tem uma situação de palafitas. Eu tive envolvido num projeto que o pessoal do serviço social, enfim, né, todo o ecossistema que daria suporte a esses moradores de palafitas, foram propor uma situação de melhoria para eles, sem conhecimento nenhum da realidade deles. Ou seja, as crianças e os mais velhos que eram moradores ali sabiam até soluções mais técnicas, que é realmente como a gente está conversando, que não passa nem pela academia, porque ele está ali no dia a dia, ele sabe que momento que a maré vai encher, ele sabe o que ele tem que ter de solução. Se a gente volta um pouquinho na história, a gente sempre foi educado, né, lá no passado, por mestres de ofício, que não tinham formações acadêmicas. Eles tinham vivência, tinham experiências, tinham conhecimentos que passava de geração para geração. Claro que era um grupo seleto, claro que tinha todo um processo. E a gente foi perdendo com isso. Claro, fomos estudando, só que acho que isso gerou uma prepotência de quem estudou esquecer da cultura local, da cultura do dia a dia ali, daquela pessoa sem conhecimento. Daquela cultura acumulada. E isso é assim, perigoso para a sociedade e como sociedade. Porque tem muita situação que você consegue desbravar, melhorar, conversando com esses locais. E se você for, eles também têm uma baixa estima. Você conversa com eles falam assim, cara, eu gostei, você tem um conhecimento sobre isso? Não, cara, eu não sei nada, não estudei a 2ª série, não estudei a 3ª série. Mas você vê que o cara, às vezes, é um bom artesão, que o cara é um faz tudo ali da comunidade, ele tem uma riqueza de conhecimento, por que ele não leva isso para frente? Por que ele não consegue disseminar isso para os mais jovens que estão ali e aquele cara ter um primeiro contato com uma possível profissão? Isso morre. O que a gente faz como sociedade? A gente cria projetos sociais, traz esses mais jovens para cá, ignora os mais velhos ou tenta dar uma oportunidade sem consultar eles. Uma das coisas que... Tem um professor Takashi, ele falou uma vez isso e faz todo sentido. Todo projeto social não conversa com a sociedade ou com a comunidade que ele está inserido. Por quê? Você vê que há um tempo atrás todo mundo queria apenas ensinar ou ser padeiro, ou ser costureiro, mas será que ali não tem um bailarino? Será que não tem um músico? Não tem um escritor? Por que eu não converso com essa sociedade? Por que eu não converso com eles para saber o que realmente são os sonhos deles, as vontades deles, para a gente aí sim conseguir entender que tipo de capital social que a gente pode extrair daquela população. Muito bom exemplo também. Né? Então, acho que é isso. Acho que eu só venho fazer esse coro mesmo. Acho que a gente tem que voltar a olhar para esses mais velhos, que em tese não teriam uma escolaridade, mas tem muito conhecimento ali para a gente
O design ele fala muito sobre isso, né? Você não consegue desenvolver projetos que vão entregar para a pessoa sem você ir ao local. Então o design ele é sair do escritório e ir direto para dentro de onde a coisa acontece, e pela análise das trocas com as pessoas, análise das pessoas com o ambiente, você construir algo significativo para aquele local. E o design ele vai totalmente alinhado a essa construção. Foram dados vários elementos para você, Herbert. Você que é o nosso guru aqui, o mentor, filósofo, para você dar um panorama agora de tudo que foi falado. Não, por isso que no começo do programa eu falei que eu agradecia a quem vai ter a paciência para assistir. Não, porque são temas difíceis da gente abordar, porque eles têm várias facetas, né? Mas tentando manter uma linha aqui dentro do que os colegas comentaram, a gente vive numa sociedade que tem uma influência positivista muito grande, ou seja, a gente vive na tecnocracia. E aquele sujeito que estuda acaba sendo mais valorizado. E até muitas críticas que são feitas, por exemplo, pega em nível internacional, uma forma de colonização que certos países do Ocidente fazem no Oriente, na África, em determinar, não, aquele lugar lá tem que ser democracia. Eu não estou nem aí para como é que eles pensam, como que eles vivem, como que eles estão se organizando há 500 anos, há 1000 anos, há 3000 anos. Eu acho que democracia é o certo, e eu vou lá soltar umas bombas lá e vou armar um grupo terrorista para que aquele local vire uma democracia. É fácil a gente enxergar em todo o espectro político essa discussão aparecendo como uma crítica justa. Só que aqueles mesmos que fazem essa crítica são aqueles que vão lá na palafita, né, e vão lá e dizer, olha, aqui não pode ser dessa maneira, e eu é que vou dizer como é que tem que ser, porque eu estudei. Então, essa valorização excessiva da técnica, ela já vem de uma vertente filosófica que perde de vista a dimensão do que era o ser humano. Nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, quando eles começam a rejeitar muito veementemente todas as visões que vêm dos filósofos católicos, que tinham uma visão mais aprofundada de ser humano, você pode até não ser católico, não tem necessidade, mas a visão de ser humano era muito mais completa, era um ser humano feito de corpo e alma, ele tinha uma parte material e uma parte imaterial, e essa parte material jamais iria se realizar somente com questões materiais. Mas como estava dando treta até de guerra naquele momento... Isso faz um link com a própria ancestralidade dele, né? Então isso valoriza também o ensinamento ancestral que vai, de alguma forma, construindo as dimensões do ser humano. Né? Sim, só que tudo aquilo que era ancestral passou a ser rejeitado, porque principalmente na ocasião ali do iluminismo, tanto o britânico quanto depois o francês, foi se criando uma ideia de que tudo que vinha antes era ruim e atrasado. Exatamente. Porque, de fato, a ciência ajudou a esclarecer algumas questões que os mais antigos não tinham conhecimento técnico para isso. Só que eles pegaram a partir de certas vírgulas para mostrar que o Aristóteles ele estava errado em questão de como que o mundo funcionava. Pô, o Copérnico mostrou tal coisa, a Igreja Católica não entendia não sei o quê. E eles pegaram a partir disso para querer desmontar todo um patrimônio cultural gigantesco que havia antes. E aí esses filósofos foram ignorados. Você pega hoje até mesmo faculdades de teologia famosíssimas, das melhores do Brasil, elas não enfrentam, por exemplo, um Tomás de Aquino, que é um autor pelo qual você não pode deixar de passar se você quer estudar teologia. Então, o que acontece? O reflexo é que a gente vai ter uma cultura empobrecida, que vai permear esse tempo moderno, e ele vai se voltando para a técnica, vai se voltando para o dinheiro, vai se voltando para aquelas relações mais básicas. O que acontece quando a gente chega na cidade? A gente chega na cidade com uma cultura empobrecida, onde as pessoas perdem a coesão social, umas não escutam mais as outras, e a gente chega ao ponto de que a gente encontra mais afinidade, às vezes, em pessoas que moram longe da gente pela internet do que com os nossos próprios vizinhos, porque a vida urbana impõe, de fato, essa realidade de que as pessoas estão aqui para trabalhar, para fazer dinheiro, para viver, e não mais para ter uma convivência. Então, o próprio sentido de cidade mudou muito no decorrer da história. Você tinha uma cidade, por exemplo, pega lá o Aristóteles. Ele entendia que a cidade seria boa se as pessoas soubessem desenvolver a filia, o amor de filia, que era o amor de amizade. Então, essa amizade social era um fator essencial para que todas as outras coisas funcionassem. Hoje a gente não tem mais isso. Hoje a gente reduz tudo a respeitar 3 ou 4 linhas de lei que vão permitir que a gente, pelo menos, não atrapalhe muito a vida dos outros. Não torna a vida do cara um inferno. Ou seja, exatamente. Aí a gente cai, só fechando aqui o comentário, a gente cai numa situação que as pessoas ficam o dia inteiro trabalhando, são
cada vez mais ocupadas, pai e mãe têm que trabalhar, filho é criado pela creche, pela escola, então a coesão social vai se perdendo e quem ganha cada vez mais força nesse tipo de situação são justamente os especialistas que estudaram. E eles que muitas vezes criticam uma ação, de repente, americana no Oriente Médio, ou coisa parecida, uma ação colonialista de Inglaterra e Portugal na África, eles fazem a mesma coisa na esquina de casa, eles fazem a mesma coisa no dia a dia com as outras pessoas da mesma cidade. Então a gente precisa, sei lá, começar a colocar essa discussão e concordando com os colegas de que é preciso sim ouvir e prestar atenção no outro antes de se meter na vida dele. Viu, Arthur? Foi bastante interessante as abordagens aqui. E aí agora eu quero avançar numa área para a tua contribuição, porque eu comentava antes de começar o programa que todas as linhas que eu consegui acessar de pesquisa, enfim, de discussão sobre o capital social, enxergam no contexto da sociedade ações que promovam política pública, mas eu não vi a discussão dos valores, que foi a abordagem que o Herbert fez agora, por exemplo. Esses valores que ajudam a construir essa coesão social, né? Que dão sentido à existência nas comunidades, que fazem com que as pessoas estabeleçam um valor afetivo muito mais profundo, né? Então, é muito do aspecto da filosofia, que a gente vem falando muito aqui no programa, e que eu tenho visto algumas pessoas falar da importância que a classe política trabalha o aspecto da filosofia de maneira mais profunda para entender o modelo de desenvolvimento que a gente quer. Porque qualquer estrutura de Estado funciona praticamente sozinha. Se o prefeito abandonar lá a prefeitura, se o governador abandonar o governo do Estado, o presidente abandonar o Palácio do Planalto, a estrutura continua funcionando. Mas no aspecto filosófico, é fundamental que eles enxerguem o desenvolvimento ao longo das próximas décadas, né? Como a gente pensa em desenvolver nosso país e o conceito de nação, né? Então eu queria o teu olhar sobre isso. Será que a gente... foi só uma impressão que eu tive ou realmente está prevalecendo no modelo acadêmico o desprezo por esses aspectos filosóficos que dão coesão social? Eu não tenho dúvida, eu concordo plenamente com o Herbert. O Herbert colocou isso bem quando ele fala desde a época do Iluminismo, a Revolução Francesa. O que nós temos, principalmente na política pública, hoje é a ideia que eles confundem o Estado laico com o Estado ateu. Então, ele também ele desconsidera qualquer tipo de valores que uma comunidade tem. E prevalece, e aí eu concordo plenamente com o Herbert, prevalece a visão positivista das coisas. Mas na política pública acaba não tendo realmente uma orientação de valores. E veja, esse é um problema, olha só, que é mais profundo, isso não pega só no Brasil, isso é um problema, eu acho que é geracional de uma era. Se você pega até, por exemplo, a década de 70, um pouco antes de 70, qual era o sonho de todo garoto? Né? Era ser astronauta. Você teve um crescimento dos 30 anos gloriosos na França, você teve uma força muito grande da ciência, que está relacionado um pouco ao positivismo que o Herbert colocou, mas não só. Quando você pega a partir de 70, o que acontece? Há uma mudança. Logo depois obviamente, econômica, com Paul Volcker nos Estados Unidos, mas há uma mudança clara. As pessoas passam a ser consumidores. Já não existe mais o incentivo, por exemplo, a questão, e você vai entender o que eu vou falar com valores, a questão da ciência em si, da descoberta da ciência, formar cientistas físicos, começa uma outra visão de consumidores, as cadeiras começam a virar de sociologia, há um estudo muito mais menos científico, né? Então, o que acontece, o que está relacionado a isso? Uma nova formação de pessoas. A pessoa deixa de ser uma contribuição coletiva, porque quando você vai fazer cientista, vai querer ser astronauta ou trabalhar com ciência, você está pensando, de certa forma, num coletivo. Mas ali já existe uma nova vertente, uma formação de consumidores. E nesse ponto você vai para uma visão muito atomizada. Quando você chega na política pública hoje, toda essa questão de valores ela foi jogada para o lado privado, como derivada de todos os pontos filosóficos que o Herbert colocou, de mudanças de ideias. Então hoje você não chega mais e tenta ver numa comunidade quais são os valores comuns daquela comunidade, quais são os valores, o que realmente você valoriza, qual é a sua cosmovisão, sua visão de mundo. Então, todas, na verdade, as políticas públicas deveriam ser orientadas a partir de uma cosmovisão, que é essa visão de mundo, que são valores, formas, lentes, do que nós vemos o mundo. E veja, não tem nenhum problema de assumir que você vê o mundo com lentes.
é bastante razoável. Então, diz o seguinte, olha, uma grande maioria do Brasil hoje tem, na sua visão de mundo, uma cosmovisão cristã, não tem problema algum. Tem outros que têm um outro tipo de cosmovisão, mas entender essas cosmovisões, esses valores que formam e ligam as pessoas, que são esses valores culturais e esses valores de cosmovisão que ligam, sim, as pessoas, que você encontra a mesma, pontos de contato com o seu vizinho, pontos de contato na igreja, pontos de contato na escola, e isso forma uma interação, aí você vai estar fazendo uma política pública que de fato esteja orientada para o bem comum. Hoje não existe isso. O que existem são projetos, na grande maioria, que são ideológicos no sentido de gerar apenas quase que um populismo, né? Olha, eu fiz uma política pública para esse fim porque eu consegui usar o dinheiro da prefeitura para atingir vocês aqui, etc. É um ponto que foi colocado muito bem também aqui na mesa, é dizer, olha, a maioria dos projetos públicos, assim como de ONGs que existem no Brasil, não conversam com a comunidade. Está certíssimo. Ninguém vai lá perguntar o que o cara acredita, o que ele gosta, qual é a visão de mundo dele, o que ele quer para o filho, né? Não é feito assim. Então, hoje o Brasil vive uma crise que é muito mais profunda dos valores, que é definir, eu acho que conseguiram até, não vou dizer que destruir, mas minaram bastante essa pergunta, o que é ser brasileiro? O que é ser brasileiro hoje? Se você tiver que definir, alguém perguntar para você, vem cá, vocês têm um país sensacional, o Marciano, a história do Marciano é sempre um bom exemplo, né? Chega aqui e fala, cara, o que é ser brasileiro? A gente não tem nem mais essa referência de valores entre nós do que é ser isso. Porque o Estado ajudou a destruir uma série de políticas populistas e uma série de ideias que estão sendo dispersadas nas grandes mídias. Então nós não temos nem sequer a referência nacional, quanto mais a pessoal. Então, nós não temos essa referência na política pública. Então, é óbvio que isso tem impactos quando a gente fala do capital social e do empreendedorismo. Quais são os limites da ciência? Muita gente acha que ciência não tem mais limites. Então, ele vira assim, olha, eu não tenho mais limites éticos, eu não tenho mais contorno nas pesquisas científicas, eu não tenho mais contorno no comportamento social, eu não tenho mais contornos na produção cultural, eu não tenho mais contornos na arte, eu não tenho mais contornos no teatro, nada mais nos limita, que é um referencial moral ou ético, né? Então, por quê? Porque isso tem sido, de fato, levado para um segundo, até para um terceiro plano, é o desprezo, não é mais que ele não é mais considerado, ou ele é pouco considerado, ele é desprezado, né? Então, nós precisamos, sim, definir, voltar a essa questão de política pública e assumir que moral, que ética, que os valores comuns, a cosmovisão, ela é importante para definir a política pública. Para terminar, eu sempre digo o seguinte, você pega o artigo da Constituição que fala sobre a educação no Brasil, eles falam sempre que é um dever do Estado e da família. Você fala, já está errado, né? Existe o princípio da subsidiariedade, devia ser da família e subsidiária ao Estado. O que a família não consegue produzir, o Estado pode tentar e deve, né, fornecer. Mas ali, quando a gente fala, mesmo considerando o aspecto constitucional, acho que o artigo 224, 222, mesmo de cabeça agora, mas nessa linha, é um dos dois, o que ele deveria considerar, né? Qual é a cosmovisão daquela família? O exemplo clássico, por exemplo, que eu sempre dou é na Holanda. A Holanda, por exemplo, tem 3 tipos de escola. Tem a escola totalmente privada, que é recursos públicos com dinheiro público, totalmente pública, que é dinheiro público com gestão pública, e o que eles chamam de uma escola intermediária, que é recursos públicos, mas com administração privada. E essa administração privada, por exemplo, é feita por comunidades, e não tem nenhum problema. Tem gente que prefere uma cosmovisão, por exemplo, reformada. E a escola funciona assim, com dinheiro público. E tem gente com a visão muçulmana, e tem gente com a visão judaica, e tem gente com a visão completamente progressista, ou que não tem religião, ou ateu, enfim, o que seja. Mas esse é o modelo que é mais usado na escola, por exemplo, na Holanda, é esse modelo intermediário, mais do que a escola pública e privada, é esse intermediário, e funciona muito bem, é um dos países mais inovadores do mundo. Acho que está quarto ou quinto. Então, assim, você olha, assim, de certa maneira, o Estado ali se organiza e respeita a cultura que une a cosmovisão das pessoas. Nós não temos isso, até porque nós temos vergonha de falar dos nossos valores hoje. A gente não sabe definir o que é brasileiro. Então, o que era interessante, Márcio, agora, tudo que foi falado, trazer para o campo um pouquinho da economia, porque o tema hoje, né, capital social, como as cidades prosperam. Qual é o impacto disso
no processo de enriquecimento de uma determinada região ou no seu empobrecimento? Como é que esse assunto que nós estamos falando aqui se relaciona com essa questão? É bem complexo. Vamos tentar aí, 30 segundos. Tempo! Mas vamos lá. Eu começo a perceber, diante da discussão que a gente vem traçando, que a gente tem lá o Estado, que faz através de estudos, muito ligado com a academia, mas, por outro lado, ele tem o seu interesse próprio. O interesse próprio do Estado brasileiro, infelizmente, é o individual dos líderes que estão lá dentro. Dos grupos que controlam o Estado. Dos grupos políticos que estão lá dentro, exatamente. E aí isso acaba, então, sendo contaminado pelo interesse daquele poder público que está lá. Então, trabalho no SEBRAE. O SEBRAE é uma instituição fantástica, porém ele sofre pressões políticas, né, como qualquer outra instituição. E muitas vezes chegam ações para que a gente faça de políticas públicas, para poder, às vezes, trabalhar em inclusão produtiva, que elas deixam de perceber o que é local. E aí estão desconectadas com a realidade local. E você, então, precisa ter um esforço para adaptar, e isso é uma grande vantagem que o SEBRAE tem, de ser muito capilarizado e ter muito contato local. Então, a gente é uma instituição que ela está praticamente no estado de São Paulo em todos os municípios. Ou a gente tem um escritório regional em 33 municípios, mas a gente tem também um ponto de atendimento praticamente em todas as cidades do estado de São Paulo. Isso nos permite ter um contato muito forte com as nossas populações aqui e entender muito bem. Então, a gente tem que pegar aquela bola que vem quadrada, lá de cima, com um monte de digitamento de execução, e jogar ela no regional e tentar, de alguma forma, através muito da criatividade e do design, adaptar isso às realidades locais, para que a gente possa ter sucesso e não executar a política pública pela meta. Que esse é um grande ponto, porque no final, o que o político quer é assim, ele quer que o SEBRAE ele entregue para a população 20 mil atendimentos de inclusão produtiva, mas o que essa pessoa ela fez com esse ponto de contato conosco, pouco importa para ele. Ele quer subir no palanque e falar: nós atendemos 20 mil pessoas no estado de São Paulo com inclusão produtiva. É isso que ele quer falar. Mas lá na ponta, o que isso foi efetivo? De que maneira que você vai fazer a transformação social, aproveitando o recurso que tem, e muitas vezes a gente tem uma execução orçamentária enorme, isso não falo só de SEBRAE, mas eu falo de diversas instituições, que elas passam a executar modelos fechados, prontos, sem se adaptar à realidade local. E isso nada mais é do que queimar recurso. É abrir e jogar dinheiro fora. Abrir e jogar dinheiro fora, porque isso não gera transformação. Mas gera propaganda política. Mas gera propaganda política, ele gera patrimônio político, exatamente. Exatamente isso. Então a gente precisa entender como quebrar esse sistema perverso que a gente tem construído. Né? De como que eu olho para a política pública, olho para o território e faço uma execução local, considerando os aspectos locais. E aí, a hora que você vai ver, e aí eu sou um fã do design, o design ele é inteiro focado no ser humano. Ele coloca lá na ponta do processo qual é o ator, qual é a pessoa que sofre aquele problema, e através de um olhar crítico desse problema sobre diversos aspectos, a gente vai construir uma solução que faça sentido para aquele local e que provavelmente, se a gente andar das palafitas para uma outra favela, não vai funcionar. Porque os aspectos condicionantes que levam àquele problema são completamente diferentes. E mais do que isso, às vezes a cultura local que tem a capacidade de, esse conhecimento acumulado que vocês trouxeram, que ela tem a capacidade de trazer soluções para aqueles problemas que estão lá, articular, eles são despercebidos e aquilo acaba sendo perdido completamente. Então, eu sou muito fã do design social, né? De como que a gente vai trabalhar projetos que façam sentido lá na ponta para que a gente possa transformar. O grande projeto aí, que foi até por isso que a gente se conectou, né, Sérgio, que eu estou desenvolvendo, é o da Economia Azul no estado de São Paulo.
Então, eu estou desenvolvendo um trabalho que hoje a gente chama de Corredor Azul, que é a conexão dos 16 municípios paulistas ligados ao mar. E quando a gente fala em economia azul, a gente está falando do desenvolvimento territorial através das pessoas. Então, ele vai ser olhado sobre 3 aspectos. Então, eu tenho que fazer o desenvolvimento econômico, mas ele tem que ser através da inclusão das pessoas que moram na costa e também, ao mesmo tempo, preservar e recuperar o meio ambiente. Eu tenho que pegar os ativos ambientais que eu tenho, explorá-los de forma consciente e trazer aquilo sustentável e trazer recursos para isso. Também acredito que movimentos que são sustentáveis, eles nunca vão acontecer de cima para baixo, eles acontecem de baixo para cima. É necessário que a gente, então, mobilize excessivamente a base, crie agentes transformadores, encontrar agentes transformadores, e através ali de projetos você incluí-los para que eles possam incluir os seus grupos para dentro desse projeto. Quando você vem com algo que ele vem de cima para baixo, como a gente deu um exemplo aí desses projetos de inclusão produtiva, ele não vai funcionar, porque ele não encontrou engajamento lá na ponta. Dentro desse projeto, o que a gente pensa em fazer? Encontrar governanças locais, compreender o território, e aí desenvolver. E a gente tem grandes capacidades. Então, por exemplo, se você vai lá para o litoral sul do nosso estado, você vai ter um ambiente extremamente preservado. E aí, tendo mais contato com aquela população, eu descobri que o Vale do Ribeira inteiro, ele é muito preservado porque ele foi excluído do resto do estado. E ele é extremamente reservado. E hoje é o maior ativo deles. Hoje, o maior ativo que o Vale do Ribeira tem, e que inclui todo o litoral sul, ele é o meio ambiente. Porque lá ele tem uma grande capacidade de trabalhar bioeconomia, que hoje você tem recursos do mundo inteiro querendo pôr recurso nisso, para a gente poder trabalhar. Então, imagina que a gente consiga aqui, numa lógica de tripla hélice, né, governo, Estado e academia, a gente, então, ir lá para a academia, encontrar pesquisas ou realmente promover pesquisas que elas vão de encontro a essas necessidades locais. Aí a gente tem a capacidade dessa pesquisa, desse desenvolvimento científico, ela ser transformada em tecnologia por institutos federais, o Instituto Federal, FATEC, Senai, essas entidades que trabalham o desenvolvimento da tecnologia, e ela ser aplicada, para gerar transformação do empreendedorismo lá na ponta. Então, eu imagino então que eu pego por exemplo, o Instituto do Mar, o IEMAR lá da Unesp em Registro, eles têm um monte de estudos relacionados à pesca. Então, eu desenvolvo uma tecnologia, uma pesquisa que me dá uma forma de produzir peixes de uma certa forma. Eu levo isso para dentro de uma instituição técnica, eu crio aquilo, eu transformo aquilo em tecnologia, e eu, através de instituições como o Sebrae e outras instituições, elas vão lá e vão gerar desenvolvimento naquela população. Eu vou treinar o empreendedor que vai lá na ponta produzir, pego o capital que poderia ter sido que foi gasto para fazer inclusão produtiva, que não vai servir para nada, e eu dou como acesso a crédito para esse cara, para poder fazer com que ele desenvolva essa tecnologia que foi construída. Então, a gente passa através de um processo que ele parte da academia, se transforma em técnica, aplica na região, eu incluo aquela população, e aí a gente tem a capacidade de transformar. Mas isso ele não é possível se você não sair da cadeira acadêmica ou do escritório que você está, né, como o meu gerente diz, né, bunda de escritório, ir lá na ponta, conversar com as pessoas, observar e entender aquilo que está acontecendo, e ali, através de um olhar, você construir algo que faça sentido para aquela população. Nós estamos voltando para o início, né? É engraçado, porque foi um caminhar, né, longo para começar a entender o quanto é importante compreender essa organização local, né? E eu sempre repito nos programas, Alessandro, que o Protagonismo Cidadão, ele é uma plataforma que foi criada para conectar pessoas, digamos assim, pessoas engajadas, diferentes, pessoas excepcionais, através dessa conexão, resolver problemas comuns.
problemas reais do dia a dia das pessoas, né? Então, nós trouxemos essa pauta aqui do capital social até para a gente começar a lançar luz sobre esta visão. O que para nós é capital social e como ele ajuda uma cidade a prosperar. Do ponto de vista do urbanismo, você acredita que a gente está indo para qual caminho? Nós estamos retomando para o início para compreender como surgem as cidades, como elas são construídas, e o capital social está voltando a encontrar esse modelo mais tradicional que traz vida para as cidades, para os bairros. A gente está no desafio junto há um tempo aí sobre a questão da recuperação do centro histórico, ou a gente ainda está perdido, está desconectado dessa realidade trazida tanto pelo Arthur e pelo Márcio aqui? Na verdade, eu entendo o seguinte, como estudioso de cidade, quando cresce essa vertente do famoso cidades inteligentes, né, Smart City, que vem pela tecnologia, não veio nem pelo humano, veio pela tecnologia, ela foi uma pauta muito importante, porque ela acabou abrindo um debate onde até os urbanistas que estavam incomodados ou acomodados começaram a falar, opa, estão falando de cidade, isso é minha praia. Porque o único profissional que pensa a cidade, né, na sua formação acadêmica, é o urbanista, é o arquiteto urbanista. O arquiteto tem 2 formações. Então, ele falou, opa, calma aí, estão se metendo numa área que não é deles. Ah, não, estão falando de tecnologia. Tá, mas calma aí, e o resto do organismo da cidade? Se você olha dessa forma, você vê que hoje, cada vez mais, está mudando o termo de Smart City, que é como tinha sido implantado e levantar esse debate, para cidades conscientes. Está mudando esse repertório, esse debate. Por que cidade consciente? Porque daí sim automaticamente você está envolvendo o ser humano. Só que a gente tem algumas lacunas. Por exemplo, quando a gente fala de projeto social, ou quando todo mundo gosta de falar, eu não dou o peixe, eu ensino a pescar. Você não está ensinando a pescar. Normalmente as pessoas dão os apetrechos e falam, se vira. Porque o ensinar a pescar dentro de uma comunidade, de um projeto social, seria fazer o quê? Eu vou capacitar aquela pessoa por mestre-aprendiz ou com alguém da academia, vou capacitar aquele grupo de pessoas para uma determinada profissão. Ok, eu formei um futuro empregado. Mas e se eu tivesse ali dentro da comunidade uma marcenaria, uma padaria, que aquele cara que aprendeu e foi capacitado pudesse produzir e parte do lucro dele ele devolvesse para aquele projeto e aquilo virasse um organismo autossustentável? Você ensinando, você vai esperar que o cara vá procurar um emprego ou seja absorvido pelo mercado. Você ensinando e dando condição de ele começar, ele ganha autoestima, ele ganha início de dinheiro, independente de estar empregado ou não, e aí sim ele tem a opção de escolher ser empregado ou até montar a dele, porque ele já conseguiu trabalhar e deixando sempre uma contribuição. Claro que é muito assustador quando a gente fala assim, e ao mesmo tempo eu entendo que faz sentido, porque você está misturando visões socialistas com uma visão capitalista. Você está ensinando aquela pessoa que está numa situação desfavorável a ter um emprego, uma oportunidade, e ao mesmo tempo você está falando para ele que dá para ele ganhar dinheiro e aquele dinheiro que ele ganha, ele também tem que deixar para as próximas gerações. Parte daquilo vira uma empresa dentro da comunidade. Ele está reinvestindo, né? Ele está reinvestindo. Ele pode reinvestir com ganho monetário ou pode reinvestir com capacitação. Se ele era uma pessoa, como a gente falou no início da pauta aqui do programa, que tem um talento e não teve uma formação, ele pode ser um instrutor dentro de um exemplo desse. Eu gosto muito de citar que o Brasil, ele se defende como cidade inteligente, várias cidades estão se destacando como cidade inteligente, mas a gente perde alguns valores. Eu gosto da cidade, não sei se vocês conhecem ou já ouviram, e indico até pesquisarem e verem. Ela é considerada a primeira cidade inteligente do mundo, chamada Songdo, na Coreia do Sul. Songdo, ela tem, no princípio da educação básica, lá no Fundamental 1, 5 valores. As crianças aprendem respeito, responsabilidade, compaixão, justiça e honestidade. São os princípios que baseiam a formação de caráter de todo estudante do Fundamental 1 e isso vai até para frente. O que eu estou dizendo com isso? Você começa a criar pessoas, ou uma nova geração, com uma cabeça mais humana no sentido de humanidade mesmo, de se preocupar com o outro, se preocupar com o todo. Mais éticas, né? Mais éticas. Não sou defensor do Japão
né, em algumas coisas, mas gosto de um princípio. O japonês, sul-coreano, ele tem uma filosofia muito importante. Ele entende que o que ele faz é responsável e atrapalha e envolve os outros. Então, se eu atravesso numa faixa de rua fora da faixa, eu, japonês, sei que se eu sofrer um acidente, eu vou criar um trânsito que vai atrapalhar aquela pessoa, que vai perder o emprego, que vai atrapalhar a cadeia produtiva do produto que eu acabei de comprar, só por causa de um atropelamento. Eu sou responsável pelo meu lixo, eu sei que aquilo que eu produzo eu tenho que dar destinação. Então, essa cultura, o Brasil ainda tem que amadurecer muito. Isso a gente só aprende dentro da sala de aula, dentro das casas. Mas a casa brasileira é diferente, a cultura é outra. Não é. Se você conversar, e às vezes até dentro de muita comunidade, tem muitos valores e princípios, porque falta a outra parte, que são valorizados. Ele pode não ter o dinheiro, ele pode não ser o quê, mas a família, muitas vezes, funciona bem. Vocês sabem disso. Dentro da vivência de uma comunidade, dentro de um leito urbano, como Santos, São Paulo, eles vivem como uma cidadezinha do interior, onde a vizinha cuida do filho da outra. O cara chega da escola acompanhado do outro coleguinha e ali eles se ajudam entre eles. Coisa que nós, que moramos em prédios, já perdemos. A gente não sabe nem quem é o nosso vizinho, às vezes. Então, Herbert, acho que todas as falas, cada um com a sua abordagem, tem trazido essa necessidade da autorresponsabilização. A gente não querer introduzir na cabeça de ninguém a nossa verdade, mas criar ambiente para que cada indivíduo se desenvolva, se autorresponsabilize e permita ter um ambiente de troca mais, digamos assim, de maior valor agregado, né? Então, quanto mais desenvolvido estão os indivíduos nas suas comunidades, do ponto de vista do conhecimento, da capacidade produtiva, maior a perspectiva de desenvolvimento econômico, social, enfim. Então, cria-se um ciclo virtuoso, né? Perguntei para o Alessandro agora há pouco como é que ele enxergar para onde está indo esse modelo de urbanismo. Na visão do Alessandro que eu entendi agora, acho que ele está caminhando para o sentido de respeitar essas características locais para que o novo modelo de cidade possa se manter sustentável. Agora, do ponto de vista da filosofia, que é a tua área, você acredita que a gente chegou nesse ponto, nesse ponto de virada, que começa a perceber e reconhecer que nós nos afastamos desse modelo, de compreender que a gente não tem que formatar ninguém, mas criar condições, ambiente favorável para essa retomada do autoaprimoramento, do autodesenvolvimento dos indivíduos que estão vivendo ali? Ou a gente estava longe desse ponto de virada? Não, eu acho que esse ponto de virada, ele aconteceu várias vezes em várias sociedades. Tanto que se a gente voltar para essa discussão de como se constrói uma cidade, como que ela funciona bem, indo para a área adolescente do urbanismo, essa discussão, lá atrás, se a gente voltar até para o próprio Aristóteles, Platão e Sócrates, ali aquele comecinho da filosofia, como ela se formou, por que o Sócrates começou a discutir da maneira que ele discutia? Porque a ética, né, a gente precisa falar da postura pessoal de cada um. Isso que o Alessandro comentou, do japonês, de se preocupar com a ação dele no reflexo na vida dos outros. Isso lá atrás já era uma discussão, porque na medida em que as cidades cresceram, a ética que era praticada, que era a ética praticamente dos chefes das famílias mais ricas, ela não era mais suficiente para que as cidades se organizassem bem. Era necessário desenvolver um outro tipo de ética, um outro tipo de virtude para que a cidade continuasse funcionando. E daí que o Sócrates começa a fazer a discussão a respeito de virtudes. E para ele, a principal virtude seria a virtude da justiça, que era justamente dar a cada um o que é seu, para que ninguém incomodasse os outros e a gente pudesse caminhar. Essa discussão ela caminha depois para o próprio Platão, no livro da República, onde ele desenvolve ali essa questão central da justiça. E ele vai entrando com outras virtudes também que são necessárias. O Aristóteles vai dar um outro passo e ele sai do Platão, que faz ali uma idealização de como, uma especulação de como a sociedade poderia funcionar bem. O Aristóteles ele já vai fazer algo mais parecido com o que a gente está conversando aqui, que é ir para a pessoa, porque ele não acreditava que a essência das coisas estava lá num lugar supraceleste e a gente aqui era um reflexo do supraceleste. Ele falava, não, calma aí, a essência das coisas está nas coisas mesmo. Até existe uma universalidade das coisas, mas a universalidade é um conceito de segundo plano. O primeiro plano é que Sérgio é uma pessoa, Márcio é outra, Alessandro é outra, Arthur é outra e assim por diante. Então ele começou a achar que era necessário ouvir
as pessoas para fazer a discussão ética. E isso que é interessante. Ele falava, olha, a gente precisa ouvir a pessoa comum, porque mesmo que a pessoa comum não seja uma especialista em filosofia, aquilo que ela tem de entendimento sobre o que é justo, sobre o que é funcional para a sociedade, com certeza tem alguma parcela de verdade, no mínimo. Então ele dizia que era necessário ouvir as pessoas para depois fazer uma confrontação dialética daquilo que elas diziam, com as opiniões também do que ele chamava de sábios ou de spoudios, que eram aquelas pessoas mais bem acabadas, que na prática todo mundo percebia que elas eram melhores, não por alguma qualidade especial, mas sim por se realizarem como pessoas e terem uma postura adequada. Elas serviam de modelos. Então, é daí que vai se desenvolvendo uma ética pessoal. Então, essa discussão, ela já foi feita há 3 mil anos atrás, ela continua sendo repassada e aqui a gente está no momento de repassar de novo. E continuando nesse exemplo do Aristóteles, ele também falava que era impossível uma cidade ser virtuosa sem que as pessoas fossem virtuosas. Então, é necessário a gente voltar para um olhar mais pessoal, mais individual, e a gente vai cair até naquilo que o Arthur colocou na primeira fala aqui do programa, né? da visão de mundo, dos valores das pessoas. Isso foi muito perdido. Até voltando aí, pegando o exemplo africano, né? Eu não lembro qual de nós aqui citou, foi o Márcio, falou da questão de provérbio africano. Tem um provérbio africano também bem famoso, que fala que para educar uma criança é necessário uma aldeia inteira. Cara, isso é muito necessário. De fato, eu no meu dia a dia atendendo as pessoas, um dos principais problemas que a gente encontra na orientação familiar é o estresse que os pais e as mães têm da necessidade de suporte que não existe, porque as famílias estão cada vez menores, as pessoas estão cada vez mais isoladas, então tudo que uma aldeia, entre aspas, uma comunidade faria, você hoje precisa pagar por suporte. Então precisa contratar babá, pirueiro, escola, motorista, você começa a ter várias necessidades que antes eram muito mais simples, porque as pessoas tinham valores comuns. Na medida em que a gente avançou com esse modelo de sociedade, onde o sustento, a subsistência por meio da produtividade se torna o fator preponderante, tudo mais se perde. Isso se reflete nos nossos valores, isso vai se refletir até na área do Alessandro, na questão do urbanismo. Veja como a gente vive em lugares feios, meu. É uma coisa impressionante. A beleza foi deixada de lado. E por que a beleza foi deixada de lado? Porque ela não é útil. Então, tudo que não é útil foi deixado de lado. E a arquitetura também foi se desenvolver de uma forma utilitarista. Você olha para qualquer prédio na rua e o que eles são? Eles são caixas com compartimentos onde você enfia pessoas. Tá, e como é que você pensa a respeito de como aquela pessoa vai viver? Como é que vai ser? Aí até eu posso pegar uma vertente até mais materialista, mais marxista, que seja, embora eu não seja um simpatizante dessa vertente, mas vamos pegar uma visão só materialista. Enfie uma pessoa para viver numa caixa quadrada, feia, e pense como vai ser a formação da cabeça dela, dos valores dela. Óbvio que isso vai ter um reflexo. Então a gente vive... Então, só se eu pegar uma coisa que ignora qualquer dimensão metafísica da existência e pegar só o materialismo, você já vai ver que a forma como a gente vive hoje, ela é uma forma que adoece as pessoas mentalmente. E a gente está vendo isso. Não é por acaso que o Brasil é o campeão mundial de ansiedade patológica. A gente tem quase 10% da população com ansiedade patológica. Veja, não é ansiedade. A ansiedade todo mundo tem em algum nível, mas a patológica, ou seja, pessoas precisando de terapia ou de medicamento, está na casa dos 10%. E não é por acaso também que o suicídio está se tornando uma das principais causas de morte do mundo. E aqui no Brasil também já é a 2ª ou 3ª causa principal de morte de jovens, pessoas entre 14 e 29 anos. Então, por que as pessoas estão se matando? Por que as pessoas estão ansiosas? Porque não há mais sentido na vida. E por que não há mais sentido? Porque a gente abraçou um utilitarismo e todas as nossas respostas são respostas meramente técnicas. Vamos aqui criar uma produtividade a mais. Vamos aqui com uma forma de produtividade. Cara, e essas formas, elas são enlouquecedoras a longo prazo. Então, a gente precisa puxar o pé e recolocar o ser humano no centro da conversa, mas o ser humano com toda a sua profundidade, e não só o ser humano que precisa comer, produzir, trabalhar e cumprir sua função social. E aí, só fechando com uma conclusão filosófica também a respeito das leis, já há uma conclusão naquele tempo de que as leis não eram suficientes para fazer uma pessoa se tornar boa. A lei é suficiente para coagir você a não fazer uma besteira, não atrapalhar a vida dos outros. Mas somente uma postura pessoal, ética,
é que vai fazer você pensar na sua ação para você querer ser bom. E isso, eu vou até pegar um gancho do Arthur lá no começo, sobre visão de mundo, cosmovisão, cultura. De fato, nada existe na política que não esteja presente na cultura e na literatura antes. Então a gente olha a pobreza que está na nossa cultura, o lixo que é a mídia de massa que a gente tem hoje. Então a gente vai ver o reflexo que a gente vai ter pelos próximos anos. Então é preciso produzir de alguma maneira pessoas que deem mais atenção para essa parte imaterial, esse patrimônio imaterial cultural do ser humano, para que a gente tenha alguma chance das boas propostas mais técnicas, por exemplo, como faz o Sebrae, para aquilo que é técnico não se torne somente uma propaganda política e sim tenha um efeito real, seja eficaz. É preciso que lá naquela ponta as pessoas estejam um pouco mais bem preparadas. E esse preparo depende, sim, também do que o Aristóteles falava. Eu vou voltar para o Aristóteles, porque ele acaba sendo meio básico, né? De que todas as pessoas precisavam ter 3 dimensões de vida, pelo menos. Uma vida ativa, que era a vida do trabalho, a vida na polis, né, nas cidades. A vida contemplativa, que era o que faria a pessoa refletir sobre qual era a melhor forma de vida. E uma vida prazenteira, né, para ele encontrar um pouquinho de prazer, tanto na sua vida ativa quanto na vida contemplativa. Aí eu deixo aqui a questão final. Como teremos vida contemplativa se a gente vive num modelo de sociedade que exige que pai e mãe trabalhem o dia inteiro e filho seja criado pela creche, pela escola? Impossível. Eu acho que, de certa forma, a gente tem já pouco tempo, dá para fazer só mais uma rodada. Eu vou pedir até para que os convidados sejam um pouco mais concisos na última rodada agora. Não, foi excelente aqui essa abordagem, mas eu quero colocar agora, voltar para você, Arthur, porque eu acho que uma conclusão que nós estamos chegando aqui é que esse olhar sobre o capital social que a gente está trazendo aqui, ele realmente enxerga como um ativo importante, né? O ativo, esse ser humano como um ativo capaz de gerar não só produtividade, como falou agora, né? Essa última fala agora do Passos, né? Mas eu acho que a questão de como a gente compreende essas dimensões da natureza humana, como ela é fundamental para que a gente possa seguir esse caminho da evolução, né? A sociedade como uma estrutura que evolui permanentemente, ela está estruturada em cima desses conceitos elementares que o Herbert acabou de comentar aqui. Então, se nós nos distanciarmos dessa consciência de que esse capital humano é constituído por seres humanos que são dinâmicos, evoluem permanentemente, como é que a gente vai esperar que a gente caminhe para um processo de evolução como civilização? A gente vai caminhar para a autodestruição. Então, eu quero assim, lançar para esse a tua última intervenção no debate de hoje. Qual é a expectativa que a gente pode ter diante disso? Tudo está acontecendo no mundo, Brasil e outros países. É uma expectativa positiva de compreensão do que foi falado aqui? Eu já tive momentos de grande pessimismo, eu não tenho esse pessimismo hoje, tá? Apesar, sim, nós temos enfrentado algumas batalhas nessa questão da formação humana. Vou te dar assim, alguns exemplos claros e sintéticos para o nosso tempo. Mas nós vemos hoje uma volta à cultura, por exemplo. A cultura é muito ligada, ela não tem como estar conectada a um transcendental religioso, por exemplo, espiritual. E por isso que quando houve essa deterioração de tudo o que é espiritual e transcendental no mundo, a cultura ela virou essa degradação que a gente viu. Então, o que acontece hoje? Nós estamos vendo tentativas que são horrorosas. Por exemplo, os identitarismos. Ele tenta criar destruir a individualidade e a originalidade das pessoas. O que você teve de história, de formação, como o Herbert colocou e todos colocaram aqui na mesa, mas uma formação de raízes para criar uma identidade coletiva, onde a sua identidade original ela é diluída nessa identidade coletiva, e o seu dever de pensar é um dever de pensar uma fidelidade coletiva. Esse é um movimento que existe ainda hoje, é conhecido como woke, né, o wokeísmo, que está aí, veio dos Estados Unidos, tem suas fontes, depois um outro programa a gente discute isso. Mas o fato é que, sim, ele incorporou e ele veio a tentar criar e destruir esse capital social, essa formação cultural, essa base filosófica e histórica das pessoas.
Mas há uma reação. Nunca se teve tanto, por exemplo, uma volta das pessoas às igrejas. Nunca se teve uma volta à procura. Eu sou cristão, mas vou dizer de forma geral, pelo menos é um termo que eu odeio falar, mas vou usar a espiritualidade. Mas as pessoas estão voltando a buscar o transcendental, o sagrado. Isso é o quê? Uma tentativa de recuperação cultural, sim, porque as coisas estão extremamente conectadas. Tanto que se fala hoje, né, até em religiões, por exemplo, não cristãs, mas se fala, meus ancestrais, a volta dos ancestrais. Isso é ótimo, por um lado, porque existe uma busca dessa cultura que forma esse capital social. Então, eu hoje sou otimista no sentido de que vejo que, sim, há um reconhecimento de que todos esses valores que foram puramente materiais, que o Alberto colocou, material, utilitário, hedonista, isso está sendo extremamente criticado. É a grande crítica do que se chama pós-modernidade, essa ética autônoma, é a grande crítica. Então, essa volta à espiritualidade ou à religião, essa volta a buscar essas raízes culturais é extremamente bem-vinda. Nesse ponto, eu sou otimista. Eu acho que existe um ciclo geracional e esse ciclo está invertendo. E aí você vai voltar a ter a criação desse capital social no sentido de que a gente estava falando da parte cultural, da volta às suas raízes, da comunidade, das músicas que foram cantadas pelos avós, do que representa os seus valores. Entende? Então, eu hoje sou mais otimista em relação a isso. Já fui bastante pessimista. Falei, cara, está perdido, totalmente perdido, acabou. Mas é impressionante. E olha, veja, o maior movimento é dos mais jovens. O maior movimento hoje, nessa procura da sua existência, da sua individualidade mesmo, da sua raiz, da sua origem, vem dos mais jovens. O que é um excelente sinal. É verdade. Eu tenho exemplos em casa, tenho 3 filhos, mas os mais jovens, a menina e o caçula, têm assim, se manifestado muito quanto a isso, essa busca na essência do conteúdo mais profundo, aquilo que nós estamos falando aqui. Acabei de falar aqui, a filha do Alessandro, de 7 anos ontem, 9 anos, fazendo palestra. É que ela é miudinha, né? Mas um beijo para ela. Então você vê, e ela estava falando da palestra, viu, Arthur, que é o sonho dela de ser astronauta. Engenheira aeroespacial. Engenheira espacial. Então, é isso. Márcio, como eu falei, estamos indo para o final aqui, mas no aspecto das cidades que prosperam, né? De certa forma, a gente acabou não falando muito disso, eu queria ter falado, mas o tempo não vai dar para a gente falar disso. Mas há uma relação direta com aqueles modelos de cidades que estão mais bem preparadas para o empreendedorismo, na relação com esse capital social que nós falamos aqui, um capital social onde as pessoas estão mais aptas para se relacionar no comércio, para fazerem trocas, para fazerem relações de confiança, né, onde os acordos são respeitados, onde os aspectos éticos orientam essas relações de livre comércio dessas comunidades, onde as empresas têm declarações de valores mais claros, né? E muitas empresas que prosperaram e são familiares têm, dentro da sua conduta, dentro do espírito da empresa e de uma ética familiar, pilares muito bem consolidados para orientar esses relacionamentos. Então, há uma relação de causa muito profunda nas comunidades mais desenvolvidas, mais ricas, nas cidades mais ricas, com tudo que foi falado aqui, né? Então, como o Arthur, você também está otimista que a gente está conseguindo retomar esse processo, porque a gente perdeu muito, acho que o Brasil perdeu vários momentos históricos de configurar como os países mais ricos do mundo, mas está havendo uma reação meio que orgânica, de certa forma. As pessoas estão enxergando de que o capital social, de fato, é essa capacidade que nós falamos aqui ao longo do programa. Ou você está mais pessimista? O que você acha? Não, eu sou um ser já por essência extremamente otimista, né? Então, de forma alguma estaria pessimista, mas eu entendo que nós temos aqui que a gente discutiu muito, mas esquecemos de colocar um ponto da nossa discussão aqui, que é o desenvolvimento tecnológico, certo? Nós somos, né, uma tecnoespécie que desenvolve uma tecnocultura. Desde que éramos ancestrais lá atrás, a gente desenvolveu tecnologia para poder adaptar o mundo às nossas questões. Hoje a tecnologia, ela está num patamar que nós estamos aí novamente numa virada completa de um novo modelo que vai se perpetuar aí, não sei por mais quanto tempo. A gente está numa transição
enorme em relação ao que a tecnologia está nos empregando, principalmente quando a gente olha para as inteligências artificiais, para a robótica, e tudo isso que essas tecnologias emergentes, elas estão sendo conectadas e construídas e trazendo para a relação de trabalho e relação humana. Então, a gente disse aqui, né? Mas hoje o ser humano ele não tem mais a condição de ser o treinador do filho, né? A comunidade não tem mais o tempo de ser o treinador do filho. Né? Mas aí a gente vai para esses filmes que a gente vê aí, né? Onde está o robô fazendo trabalho, né? E hoje a gente está vendo que isso vai ser real. A gente imaginava aquilo como sendo um utópico, talvez distópico, mas aquilo, o que a gente está cada vez mais se encaminhando é que o ser humano na ponta do processo, a tecnologia ela fazendo a tarefa que não faz sentido ser feita por nós para que a gente possa ser mais humano. Perfeito. A tecnologia vai fazer isso para nós. Agora vai ser um entendimento agora do grande capital. Porque se você pegar as movimentações do capital, mesmo com a entrada das startups, né, que entraram no mercado e elas tiveram essa capacidade de quebrar um pouco essa hegemonia do capital, ela volta para o capital. Porque ela nasce, startup, cresce, vira uma SA, e depois que ela vira uma SA, quem que é o dono dela? É o capital. E são os mesmos grupos econômicos que estão envolvidos no mundo inteiro, que dominam o mundo, que é aquela micro parcela da população que sempre foi. Diante disso, a gente está muito mais na dependência de como o capital ele vai ser entendido diante dessas vantagens que a tecnologia trará, porque no final o que vai acontecer? Em pouquíssimo tempo, né, hoje a gente acredito aqui que todos tenham experimentado usar uma inteligência artificial. Eu precisei escrever diversos conteúdos, né, fazer pesquisas, e isso tudo a inteligência artificial faz para a gente. Né? Eu consigo hoje, eu tenho inteligência artificial, por exemplo, que hoje um dos grandes gargalos de qualquer negócio é a parte de comunicação, certo? Hoje é muito dinâmico isso. Eu tenho inteligência artificial que ela faz a comunicação inteira, só para o cara dar alguns parâmetros e uns prompts. Ele pega o conteúdo, ele escreve, ele busca o conteúdo em toda a internet, onde você cita, que é para ele buscar. Ele escreve o conteúdo, ele posta nas suas redes sociais, ele cria a imagem e ele alimenta, entende? Ele tira um departamento inteiro de marketing, que é hoje um dos grandes gargalos, e faz isso com muita eficiência. Estava vendo isso na Feira do Empreendedor lá em São Paulo, que a gente teve agora nessa semana, né? Voltei quinta-feira para cá, mas é uma startup que ela aumenta, o cara entra, começa a vender e ela já consegue trazer um resultado de venda para o cara de 30%, 40% de crescimento ao mês, por conta da tecnologia. Então a gente vai ter cada vez mais tempo de ser humano. Agora, como que nós vamos lidar com isso? Né? A tecnologia, ela muda, ela quando é massificada, ela muda o comportamento social. Nós somos, por sermos uma tecnocultura, quando ela é massificada, ela vai mudar o comportamento social. Como ela vai mudar o comportamento social, aí vai depender desses valores que nós temos aqui incluídos e que nós estamos discutindo aqui. Porque vão ser eles lá na ponta que vão trazer a ética e a discussão de que maneira que nós vamos dar sentido a essa tecnologia. Indo para esse final aqui, eu sou do tipo que acredita que há sim um valor na chamada aristocracia, no modelo de aristocracia, e não que tenta impor uma verdade para uma sociedade, mas que de certa forma funciona como um elemento que cria esse ambiente favorável para que as comunidades se desenvolvam. Né? Eu tenho essa visão. Fiz questão de ontem lá prestigiar lá a palestra, né, da Lívia, porque isso ao encontro do que o Márcio acabou de falar, eu acho que se a gente não tem tempo para fazer isso, para prestigiar os amigos em momentos importantes, quando o filho da gente está fazendo algo bacana, então tudo que a gente está produzindo e fazendo fica meio sem sentido. Né? Então, às vezes você está presente ali, mostra para a pessoa que aquela pessoa é importante para você. E todo mundo, de certa forma, precisa disso, né, para que a vida faça sentido. Estou fazendo esse comentário para a gente ir para a tua participação agora, que é a última rodada nossa, para te questionar o seguinte.
Você acredita, dentro desse aspecto do otimismo ou do pessimismo, que a gente está realmente entrando nessa rota de preparar as cidades, preparar ambientes para que as pessoas possam desfrutar dos pilares que o Herbert trouxe aqui, a contemplação, o ofício e o prazer também? A gente está preparando cidades para atender a essas necessidades básicas do ser humano? Olha, Sérgio, eu como arquiteto não posso ser pessimista. Não faz jus à formação. O arquiteto é o ser otimista. Eu acredito na cidade, eu acredito nas pessoas, não tem como. Né? A produção nossa é de sempre fazer o bem para mudar e transformar. Então, assim, realmente, a gente está caminhando para isso. Deixo como dica, eu acho que resume muito do que a gente está falando. Não sei se vocês conhecem o escritor, que é um arquiteto dinamarquês chamado Jan Gehl. Jan Gehl tem um livro chamado Cidades para as Pessoas. O Jan Gehl, ele é o protagonista de Copenhague. Ele que faz a mudança do planejamento. Hoje, Copenhague é considerada uma cidade amistosa e as pessoas têm uma vivência interessante exatamente por isso. Ele tem nesse livro 12 pilares ali que fala tudo isso que a gente está falando. Da questão da contemplação, do momento de encontrar as pessoas pela rua, sentar. Ele põe posicionamentos assim... E posso usar até para fechar a nossa fala aqui. Quantos de vocês já não andaram sozinho pela cidade ou acompanhado e não encontra um banco que seja para você sentar ou descansar, ou como a gente vê em filmes... Lixo, você não encontra uma lata de lixo. Uma lata de lixo. Ou como a gente adora ver em filme romântico, que a pessoa senta no parque, senta um outro desconhecido e eles trocam ideia. Isso a gente está perdendo. Então, assim, hoje, com esse debate todo, as cidades estão realmente caminhando e começando a ter esse olhar para se tornarem mais humanas. A tecnologia é importante, a tecnologia, ela facilita muito, mas, ao mesmo tempo, ela não cria uma coisa importante que só nós seres humanos temos, memória. E memória a gente só cria como a gente está aqui nessa gravação, como a gente está saindo com os amigos para viagem. É só assim que a gente tem memória. Na frente da tela, você não vai ter memória. Eu tenho visto muito isso, Herbert, e o esforço da minha tentativa era transformar esse nosso bate-papo para quem está acompanhando em casa, como se ele estivesse participando dessa reflexão conosco, né? Porque os 4 convidados de hoje têm um conteúdo muito rico e eu fiquei imaginando eu no lugar de quem está assistindo, interagindo conosco, né? Infelizmente ele está gravado, as pessoas não vão conseguir interagir no chat como a gente faz quando o programa é ao vivo. Mas dentro dessa tentativa, o que eu tenho percebido é que vários dos nossos comentaristas aqui têm prazer em participar, não preocupado com quantos vão assistir, com o reflexo disso do ponto de vista profissional, mas pela satisfação em estarmos trocando ideias, estarmos convivendo. Todo mundo muito ocupado, todo mundo naquela correria, mas essa satisfação acaba sendo a prioridade. E isso traz uma reflexão importante que eu tenho feito ultimamente. As pessoas estão sentindo essa necessidade. E isso me faz também estar otimista. Eu acho que esse ponto de virada acontece quando isso começa a ocorrer de maneira orgânica, né? A gente percebe que as pessoas quase que de maneira espontânea estão buscando essa nova fase para a nossa sociedade. Então, quero deixar aqui essa última participação tua para ver também a tua opinião. Se você também está otimista e se você enxerga que há um movimento orgânico natural das pessoas para buscar esse contato humano, considerando que a gente só trabalha, considerando que as cidades elas estão passando por essa nova reconfiguração, né? Então, sim, a gente está sempre em mudança, né? Eu não me considero nem pessimista nem otimista. Eu sou adepto de um realismo moderado, digamos assim, onde a gente observa de fato o que está acontecendo e tenta fazer o nosso melhor, né? Eu sou otimista no sentido de que eu acredito que algumas pessoas têm motivação própria para poder dar sempre o seu melhor, e isso acaba fazendo a diferença. Porque numa situação de mudança agora para a inteligência artificial, uma nova era tecnológica, eu não acredito que vai acontecer nada muito diferente do que aconteceu com outras revoluções tecnológicas. Todas elas criaram, sim, muitas coisas boas, mas elas sempre aumentaram
a distância de poder, a concentração de poder entre uma elite e as populações. Isso ocorreu, então, veja bem, antes as pessoas, na Idade das Cavernas, elas faziam guerra com pedaço de pau e pedra, certo? Depois inventaram o fogo. Aqueles que dominavam o fogo tinham mais poder sobre quem não dominou o fogo ainda. Um dia inventaram a espingarda. Tinha a pólvora. Quem tinha a pólvora tinha vantagem sobre quem não tinha. Um dia inventaram o míssil. Quem tem míssil tem mais poder. Então, o poder ele tem uma tendência a se concentrar. Tá? A inteligência artificial vai gerar a mesma coisa. Então, vai sim ter um acúmulo de poder para essa mesma elite econômica que manda no mundo. Isso vai ter reflexos positivos e reflexos negativos. Então, eu sou adepto desse realismo moderado e de saber que, de fato, é fácil para mim, fazendo o que eu faço hoje na minha situação, ficar otimista. Eu não acho que a minha situação vai piorar muito, mas eu não acho que a situação de quem está ferrado agora em populações mundiais que vivem de uma maneira muito pobre, completamente fora desse espectro, elas vão ter grandes benefícios. Não vão, é só a gente ver na África, né? Eu estava separando um vídeo para publicar agora no meu Instagram para tirar um pouquinho de sarro, dar um pouco de risada, né? Fazendo uma ironia com o que a gente vive. O principal meio de transporte lá no Congo é um patinete feito de madeira. Um patinete feito de madeira que os caras vão esculpindo ali no facão. Então, peraí. Né? Então, a gente tem que colocar as coisas, cada uma no seu lugar, e entender que a maior parte da população do mundo não tem acesso aos benefícios da tecnologia da maneira que uma pequena parcela tem. Então, eu acho que a gente tem que ter essa realidade na nossa frente, sem se enganar. E eu acho que a questão do sentido da vida que você tocou, é importante a gente ter os grandes exemplos. A gente volta para a questão cultural e da importância, acho que uma coisa que faz um bem danado é a gente poder difundir boas histórias. Então, até nessa questão de otimismo e pessimismo, eu acho muito mais importante cada pessoa se centrar em si, voltar um pouco para a questão espiritual e se examinar, porque se a gente não se examinar e não se melhorar como pessoa, a gente também não vai produzir melhores reflexos para a sociedade. Nesse sentido, pegue, por exemplo, uma história como um filósofo chamado Boécio, né? Ele é considerado o último dos romanos e o primeiro dos escolásticos. Ele nasce no finzinho do Império Romano, quando o Império estava para cair. E ele se tornou uma pessoa importante na corte do rei Teodorico, né, o primeiro godo, o primeiro bárbaro ali que passou a dominar, e ele foi acusado de conspiração. Né? Ele estava preparando uma grande obra, ele queria traduzir tudo que tinha sido feito pelo Aristóteles e Platão para deixar para a posteridade, mais comentários que ele achava necessário explicar, e ele começou a fazer isso, daqui a pouco foi preso e seria executado de uma maneira completamente injusta, ele não foi nem sequer ouvido. Ele era muito cristão, né? E ele, dentro da cadeia, ele começou a fazer outras obras. E, por exemplo, uma que se chama Consolação da Filosofia, onde ele faz um diálogo com a filosofia, e nesse diálogo ele tenta mostrar para os futuros leitores, ou seja, o propósito de vida que aquilo poderia ter na vida dele. Porque ele começou a pensar, bom, se eu sou cristão, eu entendo que eu fui criado por Deus, por um ato livre de amor de Deus. Eu não posso acreditar que Deus está sendo ruim comigo só porque eu vou ser preso e morto de maneira injusta. Então eu vou escrever esta obra para mostrar para as pessoas que o sentido da vida está muito mais além da minha condição. A minha condição de preso aqui, prestes a ser morto, não é o que define. Isso não é o que vai sujar a minha alma, nem por desespero e nem por ira. Então é legal ter um exemplo como uma figura como essa, da grandeza que essas pessoas têm, porque esses grandes heróis dão pra gente a medida do que cada um de nós pode ser, independentemente das nossas circunstâncias, porque nós não temos certeza das circunstâncias. Então, ok, embora eu seja adepto de um realismo moderado, e eu tenho obviamente uma predileção pelo otimismo na hora de trabalhar, eu não posso me furtar da realidade, que é que eu não sei o que é o futuro, que a guerra pode escalar, a gente pode passar até escassez, o preço do petróleo vai subir, a gente vai ter um monte de problema. E dentro desses problemas, eu não posso me perder de quem eu sou. E um exemplo como o de Boécio, o próprio Sócrates, que morreu defendendo a verdade lá, são grandes exemplos que nos ajudam a refletir quem nós somos. Então, para os nossos telespectadores aí participarem junto com a gente, eu convido a fazer essa reflexão. Pense aí você, se você tivesse sendo preso agora e prestes a ser executado injustamente, quem você seria? Qual seria a sua postura diante disso? Você seria a mesma pessoa? Você seria melhor? Seria pior? Esse tipo de reflexão, por mais complexa e até um pouco fatalista que pareça, é o que faz a gente encarar a realidade da vida e é o que permite a gente se sentir bem e se melhorar de verdade com um propósito mais profundo e não só os propósitos mais superficiais que a gente costuma trabalhar.
tudo isso forma a base, né, do nosso capital social e que leva uma nação para frente. Estamos vendo aí toda essa luta do povo, né, do povo judeu, e são exemplos incríveis de como eles se mobilizam, doações de sangue, o alistamento militar. Eu acho que o tema capital social está muito bem representado. Todo o nosso respeito também à população palestina, que também tem civis que estão sofrendo, né, com os reflexos dessa guerra, mas obviamente a gente sabe aqui que o ataque do grupo terrorista Hamas foi algo covarde e acabou expondo para todo mundo aí o que é o capital social de um povo como o povo judeu. Sérgio, só um detalhezinho, só para fazer um fechamento interessante aqui. Essa figura, o Boécio, né, ele foi o responsável, sim, por traduzir parte das obras filosóficas da antiga Grécia que o Ocidente teve acesso por muito tempo. Então, uma pessoa que encontra um propósito mais profundo de vida consegue fazer uma diferença enorme, porque depois a Idade Média foi sendo construída de maneira menos bárbara a partir dessa preservação da filosofia que veio dele, dentro da cadeia prestes a ser executado. Então, veja o valor que tem quando alguém encontra um propósito mais profundo de vida do que simplesmente as técnicas que resolvem o nosso sustento. Esse cara foi responsável por ajudar a gestar aquilo que a Idade Média produziu de bom e de filosofia. Não tenho dúvida, eu até comentei isso durante o programa, que a filosofia é um pilar fundamental, né, para a gente construir classes políticas mais comprometidas com o nosso futuro, né? Arthur, te agradeço muito você ter ficado até agora conosco. Estamos gravando num sábado, espaço para você se despedir de quem está nos assistindo. Eu espero você em breve aqui no estúdio, né, para a gente retomar novas discussões. Muito obrigado, viu? Arthur Machado, empresário, ativista político, fundador aí do canal Quinto Elemento, se eu não me engano, está lá com o Kim Paim. Então, Arthur, fui muito honrado com a tua participação. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, vai ser um prazer estar com vocês. Eu estava na Europa, estava fazendo uma série de entrevistas, a gente entrevistou alguns filósofos aí, políticos também. Hoje, inclusive, estamos lançando no final da tarde uma entrevista com o Thierry Baudet, que era um político holandês, que é muito interessante, vale a pena ver. A gente está fazendo uma série internacional de entrevistas, por isso que a minha agenda estava meio apertada, mas agora melhorou. Estou à disposição. Procurem aí Quinto Elemento, vocês vão gostar do material produzido lá pelo Arthur, pelo Kim Paim. Obrigado, até breve, Arthur. Márcio, obrigado também pela tua participação. Fez uma correria para vir aqui com a gente gravar. Legal, é um prazer sempre estar aqui, Sérgio. Acho importante a gente poder trazer esse espaço de debate e poder contribuir para essa construção social que a gente está fazendo e poder também trazer aí o nosso capital social, né, que foi falado aqui, para poder desenvolver a nossa região, né. Só queria colocar um ponto aqui porque eu acho que a tecnologia hoje a gente vive até contrapondo um ponto que não vai ser igual às outras mudanças tecnológicas, é que a inteligência artificial, ela tira por exemplo, assim, quem que está arriscado na inteligência artificial, o médico ou o enfermeiro, né? É o médico. Pedreiro, que é o João, que a gente confia que ele vai lá resolver o nosso problema, ele vai conseguir ter acesso a coisas que o engenheiro teria e ele vai conseguir aplicar. Quem é o dono da técnica é o pedreiro. Quem é o dono do conhecimento é o engenheiro. O conhecimento ele está disposto. Então, é uma mudança do conhecimento, da maneira como nós acessamos e temos contato com o conhecimento e que ele tem, por si só, nisso, a grande capacidade de disruptar todas as estruturas. Então, é realmente algo que tem que ser pensado. Aí você me lasca, porque eu tá acabando, aí vai gerar um debate. Isso fica bom café depois. Mas fica para um café. Anota aí, o próximo debate, vamos tratar disso aí. Ale, obrigado. Estar com vocês é sempre uma alegria para mim. Bom, Sérgio, amigos, obrigado aí participar, um bate-papo gostoso. Acho que é sempre importante realmente trazer temas diferentes, né? Muito obrigado, Sérgio. Conte comigo. Passos, brigadão, viu? Você sempre enriquece esses debates. Eu que agradeço. Pô, quem enriquece são vocês. É sempre um prazer aqui estar conversando com pessoas que têm ótimos conteúdos para compartilhar. Fazia tempo que eu não vi o Arthur aí, também um prazer. Então, até a próxima aí. Espero ser convidado outras vezes. Cobra o Arthur para ele vir para a gente conversar pessoalmente aqui também. Qualquer hora ele está por aí, né? E obrigado a você em mais uma jornada do Protagonismo Regional Debate. Espero que tenha gostado desse programa. E se gostou, compartilha, comenta. E até a próxima semana. Missão cumprida? Missão cumprida? Então, mas isso é que você falou com